Bom, é isso aí. Final do ano, né? Todo mundo meio dodói das ideias, todo mundo meio louco, mas também tá todo mundo fazendo objetivo financeiro para 2026. Então, nesse vídeo, a gente vai equilibrar a loucura com a realidade. Eu quero te mostrar como que você vai investir mais em 2026. Eu quero começar esse vídeo dizendo que se o seu objetivo financeiro em 2026 é guardar 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil reais, qualquer valor que seja, e só, vai dar super errado. E é por isso que provavelmente você tá carregando algumas metas financeiras com você há 2, 3, 4, 5 anos. E eu descobri isso não faz muito tempo não, tá? Na virada do ano de 2024 para 2025, eu meio que me liguei de algumas coisas que eu vou passar para você nesse vídeo, tanto que em 2025 eu zerei todas as minhas metas financeiras, na verdade todas as minhas metas do ano estão completamente zeradas, estão completamente realizadas, por isso que 2025 foi um ano muito legal. Então, para te explicar como que você vai investir mais em 2026, eu preciso que você tenha alguns pré-requisitos. E o primeiro pré-requisito dos 4 que eu vou te mencionar aqui é que você tenha uma organização financeira. Eu vou bater nessa tecla enquanto você estiver neste canal. Não adianta você saber tudo sobre investimento se você não tem dinheiro para investir. Cara, eu tenho um amigo, sério, ele é muito inteligente. Ele é um cara que ele é de fora da economia, ele não entende nada de política, mas ele entende muito de vida. Ele tem as mães. E, cara, no início do ano a gente conversou muito sobre o que ia acontecer e tal. E ele acertou, assim, praticamente tudo que ia acontecer no ano em termos de bolsa de valores, fundos imobiliários, etc. Tudo da economia ele acertou mesmo não sendo um cara muito econômico. Só que qual é o ponto? Esse cara não tem dinheiro guardado. Então, se ele tivesse dinheiro, ele teria feito muito mais dinheiro. Mas, se você não conhece nada de mercado e tem dinheiro guardado, você vai fazer mais dinheiro do que quem não tem dinheiro e entende tudo de mercado, entende? É por isso que muitos consultores financeiros vêm aqui cuspir regra, vêm aqui falar um monte de coisa e eles não têm dinheiro também. Não sei se você sabe, mas tem um dado muito interessante que 71% dos bancários, das pessoas que trabalham em bancos, têm dívidas. Ou seja, as pessoas que entendem de dinheiro não necessariamente sabem aplicar aquilo para a vida delas. E você organizar as contas, organizar sua vida financeira, vai fazer com que você esteja à frente de 90% das pessoas, mesmo que você não entenda nada. Se você fizer sobrar 500 reais por mês e colocar tudo na caixinha do Nubank, no cofrinho do Itaú, na conta do PicPay, onde quer que seja, você vai estar na frente de 90% das pessoas. E olha como é fácil ficar na frente de 90% das pessoas. É muito simples. E para organizar melhor a sua vida financeira, você vai começar pelos gastos fixos. O que são os gastos fixos? São todos aqueles gastos que você precisa para sobreviver. Aluguel, financiamento, água, luz, internet, conta de gás, enfim, essas coisas todas que supermercado, tudo que você precisa para sobreviver. E aqui eu quero trazer uma reflexão para você que já atingiu um patamar um pouco mais relevante, que já chegou num patamar um pouco mais relevante e que não tem dinheiro guardado ainda. São aquelas pessoas que ganham 10, 15, 20, 30 mil reais e tem zero de patrimônio. Eu quero te fazer 3 perguntas. Será que faz sentido você ter um carro de 200 mil reais? Será que faz sentido você ter um imóvel de 1 milhão de reais? Será que dá para você se planejar para fazer compras no supermercado? Eu até anotei aqui uma pergunta sobre eventos sociais, que é um tópico específico que eu quero falar com você. Sempre que eu faço um planejamento financeiro, tem aquela pessoa, esse mês eu não consegui guardar o que a gente tinha combinado, porque teve aniversário da minha mãe, a gente saiu para jantar e eu dei um presente para ela. Eventos sociais são completamente previsíveis. Eu não sei se você sabe, mas todo ano você faz aniversário. Todo ano seu marido, sua esposa faz aniversário. Todo ano seus filhos fazem aniversário, sua mãe, seu pai, quem quer que seja. Todo ano tem Páscoa, todo ano tem Natal, todo ano tem Carnaval, todo ano tem virada do ano, todo ano tem tudo a mesma coisa e vocês continuam tratando isso como uma surpresa. Então, coloca o evento social dentro do seu planejamento financeiro. Quando você for fazer a sua soma de gastos, né, quando você for fazer a sua provisão, ou seja, a sua projeção, né, de gastos financeiros, coloca lá o evento social que tem. Março a minha mãe faz aniversário, janeiro a minha esposa faz aniversário, dezembro tem Natal e Ano Novo todo ano, outubro é meu aniversário. Então, todo ano tem os mesmos eventos e vocês continuam achando que pois é, eu não lembrei disso. Então coloca também os eventos sociais, fica essa dica pra você. Mas, voltando pra parte ali do carro, será que faz sentido você ter um carro de 200 mil se você não tem patrimônio? Ou será que faz mais sentido você trocar ele por um carro de 100 mil? E esse 100 mil que você tem de diferença, você, sei lá, daqui a pouco investir, daqui a pouco você fazer uma viagem nova, daqui a pouco você fazer algum objetivo que seja um pouco mais urgente, né? Será que faz sentido você ter um imóvel de 1 milhão que, de repente, se tiver quitado, não faz sentido você botar à venda esse imóvel e comprar um outro de 600, 700 mil? Mantendo, claro, a qualidade, né, e o bom senso de tudo isso, mas essa diferença você jogar para uma carteira de aposentadoria, você daqui a pouco comprar um motorhome, criar uma coisa diferente na sua família, não uma tradição diferente na sua família. Vamos supor que você tem um carro de 200 mil, você vendeu para comprar um de 100. Com esse 100 mil, sabe o que você pode fazer? Você pode fazer uma road trip, né, uma viagem de carro com a sua família. Olha como esses gastos fixos, eles podem te prejudicar, né? Eu sempre falo aqui que carro e casa são as melhores e piores decisões que a gente vai tomar, porque são as melhores compras, as compras que a gente nunca vai esquecer, mas também são as compras que podem acabar com a nossa vida financeira. Mas, por outro lado, eu também já mencionei aqui várias vezes que arrumar o gasto fixo, ele traz um impacto muito maior,
mas também ele é mais difícil, né? Não é tão simples você vender um carro, uma casa, né? Não é do dia para noite. Demora um pouco mais de tempo, mas os resultados costumam ser maiores. Mas se você precisa de menos tempo, né, de resultados em menos tempo, aí você vai olhar para os seus gastos variáveis. O que é o gasto variável? É comprinha na Shopee, comprinha na Amazon, né? Aquele curso que você viu aqui no YouTube, aquela outra coisa que você comprou que não faz diferença nenhuma. Os gastos variáveis, eles geralmente se refletem em dois cenários. Parcelamentos, se você tem muitos parcelamentos, saiba que provavelmente o seu gasto variável está muito alto, e também a fatura do cartão de crédito, que tem uma correlação com o parcelamento, mas nem sempre. Então é importante você analisar o que você está parcelando, como que estão as suas faturas para o cartão de crédito durante os próximos 6 meses, né? Então, como é que está a sua fatura para março, abril, maio, junho do ano que vem? Está alta já? Então, pô, é um sinal de que você tem que dar uma freada e que 2026 vai ser um ano de você recuar um pouco. Então, olha como o gasto variável vai se comprometer na sua vida e entende um pouco de como que você se comporta com o seu dinheiro. Será que naqueles dias que você tá mal, você tem maior tendência a pedir uma comida? Eu sou assim, por exemplo, aqueles dias que eu não tô tão legal, que eu tô um pouco desanimado, pô, eu peço uma comida, eu peço uma pizza, eu peço um hambúrguer. Eu já tenho isso mapeado dentro do meu planejamento financeiro, porque a gente sabe que a gente não vai comer marmita e comida congelada todo dia. A gente vai querer comer alguma coisa diferente. Então, você colocar isso no seu planejamento financeiro é super importante, mas você não passar do bom senso também é mais interessante ainda. Eu já mencionei o caso de um cliente que gastava 1.500 a 2.000 reais por mês em delivery. Então, assim, esse caso especificamente foi muito simples ele começar a guardar dinheiro, mas ele teve que abrir mão desse delivery, dessa mania que ele tinha. Dito isso, o passo número 2 do seu planejamento financeiro é você adicionar uma nova despesa em 2026. E essa despesa vai se chamar Eu do Futuro. O que é o Eu do Futuro? É o você lá na frente. Então, quando você estiver fazendo o seu planejamento financeiro, você tem que colocar uma parte do seu salário, uma parte da sua renda, para cobrir o seu eu do futuro. Lá na frente, você vai querer ter uma renda passiva, você vai querer comprar um carro um pouco melhor, você vai querer fazer uma viagem um pouco maior. Então, você se pagar como uma despesa é super interessante para você. E essa, inclusive, pode ser a principal meta financeira para 2026. Coloca lá. Ter eu do futuro como uma despesa fixa. E você coloca dentro dos seus gastos fixos se você tem uma planilha. Se você não tem uma planilha, saiba que você precisa ter um método de controle financeiro para controlar a sua vida financeira como um todo. E aqui eu quero fazer um ponto que, se você ainda não me conhece, eu sou o Pedro, eu sou economista, eu sou consultor financeiro, eu já fiz mais de 500 planejamentos financeiros para clientes do Brasil e do mundo, quase mais de 600, falta bem pouquinho. E já cuidei de mais de 120 milhões de reais de clientes, tanto no Brasil quanto no mundo. E eu sou o criador do método OFP, que é a Organização Financeira com Propósito. Ou seja, organizar as suas finanças para as coisas que você quer fazer na sua vida. Se você tem interesse num método muito mais completo para cuidar das suas finanças, eu vou deixar o link na descrição e o QR Code na tela para você falar diretamente comigo e a gente começar o seu planejamento financeiro em 2026. Então, dito isso, o que a gente precisa fazer? Para você ter o seu eu do futuro na despesa fixa, o que você precisa fazer? Você precisa primeiro colocar um valor. Pode ser 200, 300, 400, 500 reais, quanto que você achar, desde que seja um valor realista. Só que eu quero que você entenda que esse eu do futuro que você vai setar provavelmente não vai resolver os seus problemas, mas ele vai fazer algo muito mais importante que isso, que é criar o hábito financeiro. 2026 você pode começar criando o hábito de poupar dinheiro, criando essa mania de colocar dinheiro todos os meses na sua conta. E isso é tão subjetivo que a gente sempre fala que recebe o salário e já bota uma parte lá na conta. Essa é a frase mais dita e a maneira mais fácil de você pagar o seu eu do futuro. Mas eu sei que tem gente que daqui a pouco trabalha com aplicativo, né, ou é um prestador de serviço e recebe picado todos os meses, e você cria uma estratégia para pagar o seu eu do futuro. Só que, como eu falei, ele não vai salvar a sua vida como um todo, porque eu vou jogar você para a tela do meu computador agora, porque quando você estrutura uma carteira de reserva de emergência, aposentadoria e objetivos, é muito provável que o seu valor que você precisa investir seja maior do que esse valor inicial que você está colocando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na tela do meu computador, exatamente no sistema que os meus clientes usam no planejamento financeiro, tá? Essa visão é a mesma visão que eles têm, tá? E aí, a partir disso, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar na aba Futuro, que é onde eu construo todo o caminho com os clientes. Então, eu tenho aqui o José da Silva, que é o nosso cliente misterioso, né? O nosso cliente... Misterioso não, porque você já conhece ele, mas ele é um cliente de simulação aqui, né? Ele tem aqui várias e várias metas. Então, em 2027, ele quer fazer uma viagem para a Suíça, onde ele vai gastar 20 mil reais. Ele quer trocar de carro em 2028, ele quer comprar uma casa nova em 2033, ele quer fazer várias viagens internacionais uma vez por ano, ele quer contratar a cidadania italiana e ir num festival de música específico que ele vai gastar 7 mil reais, tá? Então, esse é o planejamento financeiro do José da Silva. Só que eu mencionei que pagar o seu eu do futuro é 200, 300, 400, 500 reais que seja e que isso não vai resolver o seu problema. Por quê? Tá? Porque para o José da Silva ter uma renda passiva de 10 mil reais lá na frente e cumprir todos esses objetivos e construir a reserva de emergência, ele precisa investir R$ 1.922 todos os meses. Então, esses 500 reais que a gente colocou para se pagar no futuro, ele não vai resolver porque ele precisa de R$ 1.922.
Só que já é 25% do caminho feito todos os meses, né? Isso é melhor que zero. Então, quando você cria o objetivo de investir, você automaticamente vai estruturando, daqui a pouco, degraus maiores. Então, você começa com R$ 500, daqui a pouco você está investindo 1.000, daqui a pouco você está investindo 1.500, até que você chega no seu número mágico, que no caso do José da Silva seria R$ 2.000. Cada pessoa tem um número mágico, porque os objetivos dependem de cada pessoa, a renda passiva que essa pessoa quer tirar também vai depender. Então é importante que você saiba esse número mágico, como que você vai começar e até onde que você vai chegar e como que você vai fazer esse caminho para subir o seu patrimônio todos os meses. Então essa é a segunda dica que eu dou para você, se você quer aí se planejar financeiramente de uma forma muito mais robusta ao longo do tempo. Terceiro ponto é você começar a fazer uma reserva de emergência. Não negligencie a reserva de emergência. Ela é o investimento mais importante que você vai fazer na sua vida. Porque a reserva de emergência ela não vai te dar um excelente retorno na maioria das vezes. Ela vai te dar segurança, ela vai te dar previsibilidade, ela vai permitir que o caminho que você traçou para suas finanças ele se cumpra. E a reserva de emergência ela vai permitir, por exemplo, que você evite o risco da ruína. Deixa eu te dar um exemplo meu próprio que aconteceu há 3 semanas. Eu aluguei um carro para viajar para Santa Catarina, porque a gente foi viajar, encontrar uns amigos, enfim, a minha esposa tem um casal de amigos que moram nos Estados Unidos, eles vieram para Santa Catarina, eu sou do Rio Grande do Sul, então a gente alugou um carro para ir para Santa Catarina. Quando eu voltei, eu deixei o carro estacionado na rua, porque a minha garagem ela era alugada, agora ela não é mais. E aí o que aconteceu? 2 caras pararam o carro na frente desse carro alugado, quebraram o vidro, levaram o step e eu tive que pagar um valor bem salgado para essa administradora de carros, para esse lugar aí que eu aluguei o carro. E se eu não tivesse dinheiro, se eu não tivesse essa reserva de emergência, de onde que eu ia usar? De onde que eu ia tirar esse dinheiro? Eu ia ser uma pessoa que provavelmente com esse custo que eu tive, eu ia ficar metade do ano de 2026 só para pagar isso tudo, entende? Então, vamos supor que eu tivesse que gastar R$ 3.000 nesse seguro que foi coberto, e se eu tivesse que parcelar em 6 vezes, seria 6 vezes de R$ 500. E esses R$ 500 aí que eu ia ficar pagando o tempo todo, seriam R$ 500 que iriam praticamente no lixo, só para pagar um custo que uma reserva de emergência, eu usaria essa reserva de emergência, que foi o que eu fiz, usei minha reserva de emergência, e o meu fluxo financeiro continua normal, eu continuo guardando dinheiro, eu continuo investindo para os meus objetivos, tanto que menos de uma semana depois que esse carro foi arrombado, eu viajei para a Europa e fiz a minha viagem de Natal. Eu já até mencionei aqui no canal, mas eu fui para Viena, olhar Viena no Natal, essa xícara é de lá. Então, olha como a reserva de emergência é super importante, você não pode negligenciar a sua reserva de emergência. Então, pega esses R$ 500 e joga justamente na sua reserva de emergência. Pedro, onde que eu coloco a minha reserva de emergência? Cara, qualquer lugar. Coloca no PicPay, coloca na caixinha do Nubank, coloca no Mercado Pago, coloca no Tesouro Selic, coloca em qualquer produto financeiro que vai te entregar 100% de CDI, que seja evidentemente seguro, que você estuda o banco, né? Que seja seguro e que você possa resgatar a qualquer momento. O Tesouro Selic é o investimento de menor risco no país, porque ele é lastreado pelo governo federal, mas o Tesouro Direto ele tem o problema de você só poder resgatar em horários comerciais, e tem alguns dias que o Tesouro Direto fecha para resgates. O Nubank, por exemplo, é para mim a melhor estrutura que você pode ter para uma reserva de emergência, porque ele tem as caixinhas, ele resgata inclusive nos finais de semana e ele rende 100% de CDI. Também tem 115, 120% de CDI. Eu vou deixar um vídeo sobre as caixinhas turbo do Nubank aqui em cima. Tem também os cofrinhos do Itaú, que eu particularmente uso, eu acho muito legal, rendem 100% de CDI. E tem também a conta do Mercado Pago, que eu vou fazer um vídeo para você, que provavelmente você já ouviu falar, mas eu quero deixar aqui uma não recomendação de investimento. Eu não sugiro que você coloque sua reserva de emergência no Mercado Pago. Quando eu lançar esse vídeo, você pode acompanhar aqui no canal, então já se inscreve e deixa o like para você acompanhar esse vídeo do Mercado Pago mais para frente. E o quarto ponto aí, depois que você terminar a sua reserva de emergência, depois que você tiver 70% da sua reserva de emergência pronta, é aí você começar no quarto passo, que é justamente você investir em teses de investimentos mais arriscadas. E é aí que você vai encontrar um universo completamente complexo, que a gente está falando aqui de renda fixa, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, fundos de investimentos em renda fixa. Nós vamos falar de ações, ETFs, fundos de ações, fundos multimercado, nós vamos falar de investimentos internacionais, investir em dólar, tudo isso começa no quarto passo. E aí qual é a minha dica para você que está chegando no quarto passo, que é começar realmente a investir nessas coisas um pouco mais complexas? Ou você, primeira dica, estuda o mercado e contrata aí alguém que vai te explicar isso, algum curso que vai te explicar isso, algum modelo de assinatura que vai te explicar isso, ou até mesmo alguma casa de análise que vai te recomendar carteiras de investimentos, e aí você faz por conta. Eu, particularmente, tenho alguns receios com esse tipo de serviço, porque é muito difícil você manter a estratégia
ao longo do tempo, é muito difícil você, inclusive, entender a estratégia ao longo do tempo, quando você faz por conta e você não tem esse conhecimento prévio. E o segundo ponto é justamente você contratar um consultor, um assessor de investimentos, que seja alinhado com seus objetivos e que tenha uma remuneração justa. Hoje, na consultoria que eu trabalho, eu cobro uma taxa fixa sobre o patrimônio do cliente, então eu só ganho mais se o cliente realmente tiver uma boa performance de carteira. Se o cliente perder dinheiro, eu também perco, tá? Eu acho, por exemplo, que os modelos de assessoria por comissionamento, que são aquelas assessorias onde o assessor ganha uma comissão por produto vendido, não fazem sentido porque você acaba caindo em COIs, acaba caindo em debêntures, acaba caindo também em consórcios mal feitos, né? É importante lembrar para você que agora o consórcio vem ganhando muita tração nesse modelo de comissionamento, não que o consórcio seja ruim, tá? O consórcio ele é bom se feito de uma maneira correta. Mas esses produtos eles podem ser desvirtuados, né? Vocês podem desvirtuar a finalidade dos produtos para ganhar essa comissão. Então, quando você quiser investir nesses cenários mais complexos, você também pode traçar essas duas maneiras e aí você vê qual que faz mais sentido para você. De forma geral, se você já está na parte dos investimentos em ações, renda fixa, etc., a minha recomendação é você diversificar entre renda fixa e renda variável, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, tem um pouco de renda fixa no Brasil, percentual do CDI, então aquele 110, 120% do CDI, aqueles pré-fixados de taxas um pouco mais atrativas, né? Alguns títulos também que protejam você da inflação, então CDI, pré e IPCA+, né, que é a estrutura que a gente faz, analisando sempre a questão tributária. Na parte de ações, sempre eu invisto por ETFs, tá? Nunca compro ações soltas, a não ser para casos mais específicos de planejamentos mais específicos. Na parte dos Estados Unidos também, sempre invisto em ações por ETF. E na parte da renda fixa, lá nos Estados Unidos eu costumo usar muito fundo de investimento. Então, de novo, se você quiser diversificar um pouco a sua carteira, você pode também estudar o mercado americano, que aí eu vou te confessar que é um pouco mais complexo que o mercado brasileiro. Tem algumas dinâmicas completamente diferentes do mercado brasileiro, e eu acho que você estudar isso vai te abrir uma porta de conhecimento muito grande. Você vai começar a entrar em assuntos que você hoje não está inserido, né? E você vai começar a pensar sobre assuntos que você não está pensando, mas também vai te trazer uma complexidade muito grande para você cuidar do seu patrimônio. Se você é daqui a pouco um médico, um dentista ou alguma pessoa que tem uma rotina muito corrida, vai fazer mais sentido para você contratar uma consultoria de investimentos, tá? Então esses seriam os 4 grandes pontos para você que quer fazer um planejamento financeiro em 2026 de uma forma correta, uma pessoa que quer fazer um planejamento para ganhar mais dinheiro, para investir mais dinheiro em 2026, eu deixo esses 4 pontos que são: organizar a vida financeira, gastos fixos e gastos variáveis. Se você não lembra mais, volta lá no vídeo para ver o que eu falei. O segundo ponto é você realmente traçar os seus objetivos e começar a pagar o seu eu do futuro. Terminar a sua reserva de emergência seria o terceiro ponto. E o quarto ponto, aí sim, você entrar em ativos mais complexos, investimentos mais complexos, só depois que você terminar aí 70%, 80% da sua reserva de emergência. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Eu desejo para você um feliz ano novo, um feliz 2026 e que no próximo ano a gente possa se encontrar aqui na consultoria. Eu vou deixar o link na descrição, QR Code na tela. Mas se você ainda não quer fazer parte da minha consultoria, eu vou deixar na tela também 2 vídeos para você assistir e continuar maratonando aqui o canal.